Opa, olha, a gente volta. Não falei que era rápido? VaptVup, que era 2 minutinhos só. E aí, pegaram a ideia? Para que serve o binômio de Newton? Para que serve o termo geral do binômio de Newton? É para facilitar, gente. Por mais que você ache que dê muito resultado, isso eu deixei claro para você, o desenvolvimento binomial não vai tirar a conta em si daquelas expressões lá. A gente vai ter uma certa conta. Só que se a gente for fazer na íntegra a conta, gente, você não queira saber não. Haja folha, haja caneta, ó, haja mão, haja braço, meu amigo. Se você tentar fazer um desenvolvimento, vou botar só um elevado a 10, cara, aqui na tela nem ia caber se eu tentasse colocar um desenvolvimento elevado a 10. Então, a gente pode estar utilizando o binômio de Newton para chegar a esse resultado mais rápido. Não quer dizer que também não tenha uma certa conta. Tem, mas bem menos, gente. Bem menos do que se a gente fosse fazer a potência. Tá bom? Aí, como foi que eu falei para vocês? Professor, e nas provas? Que isso aí o cara pergunta para mim. Voltamos, né, Gabriel? E nas provas, como é que isso me é cobrado? Ele vai pedir para me fazer o desenvolvimento inteiro? Não. Ele não vai pedir para você fazer o desenvolvimento inteiro. É inviável. Principalmente quando o teu expoente lá do binômio é muito alto. E o que é que ele pede? Ele pede um termo específico. Tipo, eu quero o quarto termo, eu quero o quinto termo, eu quero o sexto termo. Só um termozinho. Ele pode perguntar. Ah, professor. Então, ou ele pode pedir a soma de todos os coeficientes desse desenvolvimento binomial, que é o que a gente vai estar vendo agora. Se ele quiser um termo específico, primeiro, segundo, terceiro, quarto, eu uso a fórmula do termo geral do binômio de Newton. Agora, se ele quiser a soma dos coeficientes, e professor, sei não. Você ainda lembra como é que eu faço? Haja chuva. Ih, que bacana, inverno amazônico aí no Pará. Massa, Gabriel. Aqui está começando a dar uma esfriada também. Eu acredito que nossas cidades, aqui os outros municípios, Baixa Grande do Ribeiro, está previsão de chuva para todo o nosso estado também. Maravilha, não é não? Vem cá, vamos retomar nossa aula aqui. Professor, vamos lá. Como é que eu faço agora para calcular a soma dos coeficientes de um polinômio? Eu coloquei os dois primeiros ali com expoente pequeno, porque você pode recorrer ao que você aprendeu lá no 8º ano do ensino fundamental, quadrado da soma de dois termos, cubo da soma de dois termos, ou potência. Aí eu não aconselho que vocês venham a fazer potência, vai dar muita conta, professor. Olha a pergunta aqui, ele quer que você calcule a soma dos coeficientes, professor, de cada um desses binômios, de cada um desses desenvolvimentos binomiais que a gente vai fazer. Ele diz para mim ali em cima, na definição, tá lá, professor, cálculo da soma dos coeficientes de um polinômio. Ele diz para mim. Isso aqui que é mais interessante. Ele diz para mim que a soma dos coeficientes de um polinômio qualquer em uma ou mais variáveis, pode ser variável 1, variável 2, variável 3. Olha só o que é que ele disse para mim. Tudo bem? Ele disse que é igual ao valor numérico desse polinômio quando cada variável é substituída pelo número 1. Como assim, professor? Vou explicar. Eu vou fazer o desenvolvimento da letra A e da letra B, só para você entender a importância da gente estar aprendendo cada uma dessas propriedades que deriva do binômio de Newton. Porque se eu não soubesse essas propriedades, vai fazer a letra C. Vai fazer a letra C, aí tu vai ver trabalho. Vamos lá. Letra A, professor. Eu recordo lá no 8º ano, professor, que isso aqui é o quadrado da soma de dois termos. É o quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Isso lá do 8º ano, já me ajudava aqui, não é? Então, se eu fosse fazer o desenvolvimento binomial aqui, ia ser o quadrado do primeiro termo mais duas vezes
o primeiro termo, que é 2x, vezes o segundo termo, que é y, mais o segundo termo ao quadrado. Estou aplicando isso aqui, gente, ó. 8º ano do ensino fundamental. Agora, resolvendo as potências, 2x ao quadrado vai dar 4x2, mais, resolvendo este produto, 2 vezes 2 vezes x vezes y vai dar 4xy, mais y2. Tá, professor, ele quer que o senhor calcule a soma dos coeficientes. O que são coeficientes para quem não lembra? Gente, coeficientes são esses números que ficam na frente das letras, ou seja, aqui, só trocar a coisinha do marca-texto. Esse 4, professor, é o coeficiente do x ao quadrado. Este 4 é o coeficiente do xy. E na frente daquele y ao quadrado lá, professor, eu não estou vendo coeficiente. Quando a gente não enxerga coeficiente, é porque ele vale exatamente 1. Então, ele pediu que nós realizássemos a soma dos coeficientes. A soma dos coeficientes. Ou seja, 4 mais 4 mais 1. Professor, 4 mais 4 dá 1, dá 8. 8 mais 1 vai dar O. Professor, eu encontrei que a soma dos coeficientes é 9, professor. Mas isso aqui eu tive que fazer o desenvolvimento. Tem um jeito da gente encontrar esse 9 sem ter que realizar o desenvolvimento. Aqui eu fiz o produto notável normal. Mas eu poderia ter aplicado o binômio de Newton aí? Poderia. Agora, como eu já aprendi esse produto notável, eu preferi fazer pelo produto notável. Eu achei mais rápido. Como assim, Gabriel? Deixa eu ver aqui assim. 2 mais 1 igual a 3. Ah, sim, mas tem que resolver a potência. Isso. Tem que resolver a potência. Se eu pegasse aqui a letra B, professor, aqui já é outro produto notável. Se eu for lá nas minhas memórias, 8º ano do ensino fundamental, eu aprendi que A mais B ao cubo, só ajeitar esse A aqui, é o cubo do primeiro, mais 3 vezes o quadrado do primeiro pelo segundo, mais 3 vezes o primeiro pelo quadrado do segundo, mais o cubo do segundo. Aqui também produto notável. Isso é, se eu não quiser fazer binômio de Newton. Porque ali está elevado a 3, eu ia fazer 3,0, 3,1, 3,2, igual como fizemos na aula passada de hoje, igual como fizemos na aula anterior, a da semana passada. Então, novamente, meu convite para vocês que não estavam presentes na nossa última aula, dá uma passadinha lá na plataforma do canal Educação para assistir a primeira aula, que é a que tem as definições iniciais, tá bom? Pode ser que seja o que está faltando. Para você que está quietinho aí, professor, eu estou sem entender isso, aquilo, mas tem que perguntar também, gente. Tá o professor na sala, professor, pergunta isso aí para mim, não entendi. Pede para o professor repetir, que a gente vai estar repetindo o conteúdo para vocês, tá bom? Que é para mim ter esse retorno, entender se a sua dificuldade, ela está na base, quando eu digo na base, se é algo de séries anteriores, porque aqui eu estou precisando, para que você entenda a minha explicação, eu estou precisando que você recorde de algo que foi visto em séries anteriores. Tipo, isso aí foi revisto no 8º ano do ensino fundamental. Aí você pode dizer, professor, mas eu não lembro como é que faz esse negócio aí, que se eu colocou esse negócio cheio de letra aí, cubo do primeiro, até difícil de falar, mas 3 vezes do quadrado do primeiro com o segundo, mais 3 vezes primeiro quadrado do segundo. Ave Maria, professor, que coisa complicada. Então, se você não recorda lá do 8º ano, você poderia ter feito o desenvolvimento binomial A mais B elevado a 3 pelo binômio de Newton, ia ser 3, 0, vezes A elevado a 3, B elevado a 0, mais
3, 1. Deixa eu afastar um pouquinho. Então, não vai caber. Ó, aqui foi o desenvolvimento que foi visto por vocês no 8º ano do ensino fundamental. Eu poderia fazer assim com o conhecimento que foi adquirido em séries anteriores. Ou eu posso fazer pelo que nós aprendemos agora, professor. Se eu fosse fazer pelo desenvolvimento binomial, essa expressão que você está vendo, vou até botar aqui, ó. Já vou fazer com ele mesmo, com x mais y elevado a 3, ia ficar 3, 0, não é isso? Aí o começo aqui é que resolve tudo, vai ficar x, que é o primeiro termozinho aqui, elevado ao expoente 3, vezes o segundo termo elevado a 0. O ponto de partida, gente, não tem erro, porque o 3 está aqui, ó. E o 0 está aqui. Agora, o resto é consequência desses dois aqui, professor. Porque o senhor vai fazer agora mais 3, 1. Ó, isso é, se você não lembrar daquela parte que está de vermelho. Desse jeito aí, eu estou fazendo o desenvolvimento pelo binômio de Newton, tá bom? Então, vai ficar vezes x elevado a quanto? Lá não era 3 antes? É uma unidade a menos, 2, e o y ganhou. Tira do 3, coloca no 1. Lembra lá que eu fiz, ó, tira desse, coloca nesse. Mais, aí vem 3, 2, vezes x, tira desse, coloca nesse. Professor, vai ficar x elevado a 1 e o y vai ficar elevado a 2. Mais o último, que é o 3, 3, aí tira desse, coloca nesse. Vai ficar x elevado a 0 vezes y elevado a 3. Pronto. Eu fiz aqui pelo desenvolvimento do binômio de Newton. Aí você lembra lá, treinei também na primeira aula de hoje novamente. Quanto é que dá isso? Quanto é que dá isso? Isso é isso, professor. Quanto é que vai dar cada um desses coeficientes binomiais? Aí eu aprendi que quando embaixo é 0, professor, aqui é 1. Quando embaixo é 1, professor, aqui dá 3. Quando a diferença entre o de cima e o de baixo é 1, dá o de cima, professor. Quando os dois são iguais, o resultado é 1. Agora, se tu botar x3, y0, vai ficar x3, y0, professor, dá 1. Mais x2, professor, vai ficar x2, y1 vai ficar y. Mais, aqui vai ficar x elevado a 1, y elevado a 2, mais x elevado a 0 é 1, y elevado a 3. Professor, está feito o desenvolvimento. Aqui vai dar x3 mais 3x2y mais 3xy2 mais y3. Eu fiz na íntegra o desenvolvimento. Eu fiz pelo binômio de Newton. Mas poderia ter feito lá pelo produto notável. O que é que ele queria, professor? A soma dos coeficientes. Aqui é coeficiente 1, aqui também é coeficiente 1. Se a gente for realizar a soma desses coeficientes, 1, só botar a canetinha. 1 mais 3 mais 3 mais 1 vai ficar quanto? 1 mais 3 dá 4, 4 mais 3 dá 7, 7 mais 1. Professor, a soma dos... Que ele pode pedir só isso, calcula para mim a soma. São as perguntas, a gente está apresentando o que pode ser cobrado de vocês, tá bom? A soma dos coeficientes. Mais 3, mais 3, mais 1. 1 mais 3 dá 4, 4 mais 3 dá 7, 7 mais 1 vai dar exatamente 8. Está aqui, professor, a soma dos coeficientes. Agora, a letra C é que vocês vão ver a necessidade da aplicação da propriedade que foi apresentada para vocês agora há pouco. Como assim, professor? A letra C, ele quer que você calcule a soma
dos coeficientes do binômio 3x mais 2y elevado a 50. Professor, quantos termos eu teria aqui? Eu teria 51 termos, gente. 51 termos. Prof de Deus, nem que eu utilizasse o binômio de Newton, porque ia ter o 50,0, o 51, 52, 53, 54. E, professor, a gente não ia acabar hoje, não. Então, como é que eu faria, professor, para calcular a soma dos coeficientes? Porque, mano do céu, aqui é 50. Eu não tenho como eu fazer o desenvolvimento. Não, mas aí, Gabriel, T49 mais 1, que você está colocando, isso aí seria para achar o termo que está na posição 49. Isso aí seria para você achar o termo que está na posição... Aliás, desculpa, na posição 50. Seria para achar o termo 50. Entendeu? O penúltimo termo da tua sequência. Na situação, o que a gente está colocando? Eu não quero, não é a soma dos coeficientes, então deixa eu voltar à letra A, deixa eu voltar à letra B, deixa eu voltar à definição. Como é que ele disse que eu calculasse a soma dos coeficientes? Eu não preciso resolver a potência, eu não preciso fazer o desenvolvimento do binômio. Ele disse que é só você pegar cada variável e substituir por 1, gente. Que foi o que você fez inicialmente, Gabriel. Como assim? Cara, aqui é só tu pegar onde tem o x, onde tem o y, botar 1 e fazer a conta. É isso que ele está dizendo para mim. Tipo, aqui, ó, vai ficar 2 vezes x, tu bota 1, mais 1 elevado a 2. Tu vai resolver essa conta aqui, professor. Vai ficar 2 vezes 1, dá 2 mais 1, que dá exatamente 3 ao quadrado. Quanto é que dá 3 ao quadrado? 3 ao quadrado dá 9, professor. 3 ao quadrado dá 9. Então, professor, será que deu 9 lá agora há pouco? Deu, gente. Está aqui, ó. Ó que a soma. Professor, não entendi direito, não. Repita, professor. Ao invés de nós fazermos o desenvolvimento, achar os coeficientes, ele diz para mim que eu posso simplesmente pegar a minha expressão, que é... Vou botar até de outra cor. Ou pegar o 2x mais y elevado a 2. Professor, toda vez é 1 que tem que substituir? É, em qualquer tipo de polinômio, com 2 termos, 3 termos, 4 termos, você vai fazer 2 vezes 1 mais 1 elevado a 2. Vai fazer essa conta. Professor, vai ficar 2 mais 1 elevado a 2. Vai ficar 3 elevado a 2, que vai dar 9. Está aqui, professor, a mesma soma dos coeficientes. Como ele não pediu para me desenvolver, não tinha necessidade do desenvolvimento. Então, essa regrinha aqui, essa propriedade, eu vou usar aqui, gente. Porque senão ninguém termina. Quanto é que vai dar a soma dos coeficientes aqui? Professor, a soma dos coeficientes aqui vai ficar 3 vezes, aí você substitui o x por 1, mais 2 vezes você substitui o y por 1, elevado a 50. Vai ficar, professor, 3, mais 2 vezes 1, 2, elevado a 50. Professor, vai dar 5 elevado a 50. Professor, mesmo assim, como é que eu vou resolver 5 elevado a 50? Você não vai resolver. Isso aí, quando a gente apresentou para vocês, lá também no ensino fundamental, potências de expoente muito grande, como é o caso assim, você pode deixar a resposta na forma de potência. É 5 elevado a 50. Por quê? Porque o valor é muito grande. Se tu fosse fazer até na calculadora, eu acho que nem cabe o resultado
na tela da tua calculadora. Se você for fazer 5 elevado a 50, o máximo que ele poderia colocar na tua calculadora era a resposta em notação científica. Então seria só isso, professor? Aquela letra B, nós encontramos 8. Dava 8 se eu fizesse isso também? Dava, testa aqui comigo. Não era x mais y elevado a 3 aqui, ó? Não era isso aqui, professor? Então, se eu ia ter 1 mais 1 elevado a 3. 1 mais 1 vai dar 2 elevado a 3. E 2 elevado a 3 dá quanto? 8. Está aqui, professor. Está aqui o teu 8. Ou seja, eu não precisava ter feito toda esta conta para chegar na soma dos coeficientes. Todo mundo entendeu? Se a pergunta for, calcula a soma dos coeficientes de uma dada expressão que esteja na forma de potência. Você vai precisar resolver a potência? Você vai precisar resolver o desenvolvimento? Não, gente, não vai precisar resolver o teu desenvolvimento. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos que vamos. Prof, vamos começar agora um feedback rápido de tudo que a gente trabalhou. Vocês respondam para mim qual é a soma dos coeficientes para a letra A e para a letra B. Meu diretor, 2 minutinhos aí para a galerinha responder para mim. Pessoal de Baixa Grande do Ribeiro, Eliseu Martins e o do YouTube também, participando. 2 minutos que eu estou aguardando. Opa! Deixa eu ver aqui. Gabriel, Gabriel. Não precisa fazer o desenvolvimento. Não precisa. Eu quero é que vocês achem para mim a soma, gente. Quanto é que dá a soma? Acabei de explicar, gente, a regrinha prática. Como é que calcula a soma de um desenvolvimento binomial? É para responder a letra A, é para responder a letra B. Não é de marcar. Como assim, professor? Cara, acabei de explicar nesse exato momento. O que eu vou fazer aqui, gente? Quando ele pedir para mim achar a soma dos coeficientes, o que você tem que fazer, professor? Com as letrinhas, é só substituir por 1, professor. Vai ficar 1 mais 1 elevado a 5, professor. Isso é fazer 1 mais 1 elevado a 5. Vai dar 2 elevado a 5.
Quanto é que é 2 elevado a 5? Dá para fazer essa potência aqui. É 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, professor. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 1, 2, 3, 4, 5. Vai dar 32, professor. Dá exatamente 32. O outro, professor, do mesmo jeito. 1 mais 1 elevado a 10. Espera aí, professor. Toda vez que ele pedir a soma dos coeficientes, toda vez é assim? Toda vez é assim. Assim, gente. Vocês pegam lá as letras, quaisquer que sejam elas, substitui o 1 e faz a conta, que vai dar 1 mais 1, vai dar 2 elevado a 10. Aí você vai resolver essa potência. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Não precisa perder o tempo. Até porque se eu fosse fazer essa letra B, gente... Se eu fosse fazer essa letra B, cara, 2 elevado a 10, não dobra. Seria o 2 10 vezes. Baixa grande B é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Vai dar mais. Dá um pouco mais, dá um pouco mais. O 2 elevado a 5 é 32, entendeu? Aí, no caso, seria 32 vezes 32, não 32 mais 32, se for seguir esse raciocínio. Aqui, 2 elevado a 10 vai dar 1024, professor. Dá 1024, que seria a soma dos coeficientes desse desenvolvimento. Seria 2 elevado a 10. 2 elevado a 5 é 32. Então, o 2 elevado a 10 é como se fosse 2 elevado a 5 vezes 2 elevado a 5. 32 vezes 32, que daria 1024. 2 elevado a 11, isso, 1.248, aí vai. Agora, se fosse um expoente muito grande, tipo, se fosse 3 elevado a 10, deixava 3 elevado a 10 mesmo. Mas potência de base 2 até expoente 10, normalmente as questões quer que vocês resolvam, tá bom? Vamos ver aqui, professor, o que é que ele quer aqui? Ele quer que você encontre tudo que foi trabalhado hoje. É só vocês dar uma espiada aí nas anotações e nas explicações. Nesse desenvolvimento, x mais 1 elevado a 10. Ele quer que você, segundo as potências decrescentes de x, ele quer que você encontre o sétimo termo. Só o sétimo termo. Não é preciso fazer o desenvolvimento todo. Vamos tentar? Meu diretor, vai lá, galerinha, fazer para mim, igual como foi explicado hoje. Tenta achar para mim o sétimo termo desse desenvolvimento binomial. Estou aguardando 2 minutinhos, meu diretor.
Opa! E aí? E aí? Isso, grande Gabriel. Pessoal, é porque eu acho que não estava ligado. Gente, olha, só participar. Comecei a aula de hoje falando do que a aula de hoje? Termo geral de um desenvolvimento binomial. Para que serve o termo geral? Gente, o termo geral ele serve para você achar qualquer termo de uma sequência. Como é que funciona o termo geral? Gente, é muito simples. Olha só. Você quer calcular aqui, acompanha comigo, o sétimo termo. Você quer calcular o termo 7. Como é que a fórmula diz que eu tenho que fazer? A propriedade que eu apresentei para vocês. Ela diz, professor, que esse termo 7 ocupa a posição 6 mais 1. Tudo bem? Aí o que é que eu vou fazer aqui, professor? Para que eu fiz esse 6 mais 1? Por que eu dei essa quebrada aqui, professor? Porque nós vamos fazer esse desenvolvimento aqui, gente. No lugar do meu expoente, ó, aqui é o 10, né, gente? O 10 fica aqui, gente. Tudo bem? E aqui embaixo vai ficar esse 6, meus queridos. Esse 6zinho aqui. Por isso que eu... Professor, toda vez é K mais 1, né, professor? Toda vez é K mais 1, igual como a gente mostrou para vocês agora há pouco, ó. Esse 6zinho daqui. E esse, professor, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver, marca texto. E esse 10 aqui do expoente. Eu tô até... Toda vez é assim, professor, toda vez é assim. Professor, se fosse o 8º termo, só para você entender o que foi que eu fiz. Se fosse o 8º termo, ia ser termo 8, ia ser T7 mais 1. Aí ia ficar 10, 7. Vocês entenderam? Peraí, acabou, professor? Quase. Pelo menos a primeira parte aqui, sim. Agora a gente vai pegar os termos do nosso desenvolvimento. Tipo, eu vou pegar aqui o primeiro termo, professor, vezes x. Agora a gente tem que colocar o expoente desse x. O expoente desse x é tu subtrair aquele 10 com 6, o verde com o amarelo. Toda vez, gente, é desse jeito. 10 menos 6, você já pode até fazer logo, ó, dá 4. 10 menos 6 dá 4, professor. Tudo bem? 10 menos 6 dá 4. Como foi que você botou ali, Gabriel, pra gente? Ficou 10 elevado... Não. Esse aí, Gabriel, você botou 10 e 7. O primeiro é K, é N menos K. O primeiro é só você subtrair, entendeu? Vai ser o 10 menos 6 aqui, ó. Vezes, aí eu pego o segundo termo, que é 1. Esse 1 vai estar elevado ao de baixo, que é o 6. Toda vez vai ser desse jeitinho que vocês estão visualizando aí, ó. Entendeu? Então, vamos ver aqui, professor. Na nossa situação, vocês entenderam de onde foi que veio esse 4 aqui, né, professor? Esse 4 aqui foi o 10 menos o 6. Eu vou colocar outras questões já, de termo específico para vocês estarem calculando, tá bom? Tá aí, professor, 10 menos 6. Entendeu? Isso, sempre é desse jeito. Agora eu vou ter que fazer o cálculo aqui desse coeficiente binomial aqui, professor. Ó, quanto é que vale isso aqui? Eu tenho que calcular. Quanto é que vale o 10, 6? Professor, você vai usar a fórmula lá, NP é igual a N fatorial sobre P fatorial, N menos P fatorial. Ou seja, o senhor tem lá 10, 6, não é isso? Vai ficar 10 fatorial sobre 6 fatorial vezes 10 menos 6, 4 fatorial. E fazer o desenvolvimentozinho aqui. Vai ficar 10 vezes 9 vezes 8
vezes 7 vezes 6. Vou parar no 6 fatorial, porque tem um 6 fatorial embaixo que dá para me cancelar. Professor, não estou entendendo essas multiplicações aí, não. Por isso que eu estou convidando vocês a dar uma passadinha depois lá e assistir a nossa última aula. Lá a gente recorda o fatorial com vocês, se bem que o fatorial foi quando nós trabalhamos análise combinatória. Arranjo e combinação. Antes da gente adentrar no arranjo, na combinação, nós tivemos uma aula só de fatorial, que também já está disponível na plataforma do canal Educação para vocês, tá bom? Aqui vai ficar o 6 fatorial vezes o 4 fatorial, que eu vou desenvolver. É 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Vou cortar esse 6 fatorial com esse 6 fatorial e vou realizar as demais simplificações, caso sejam possíveis. Tipo, eu posso simplificar esse 4 vezes 2 com esse 8, que dava 8. Eu posso simplificar, professor, esse 3 com esse 9, que sobra 3. Professor, então, sobrou o que aqui? Sobrou 10 vezes o 3 vezes o 7, professor. 10 vezes 3 dá 30. Estou multiplicando aqui quem sobrou. Ó. Sobrou aqui o 10, o 3 e o 7. 10 vezes 3 dá 30, 30 vezes 7. Professor, deu 210. Então, volta lá. Isso aqui vai dar 210 vezes isso aqui dá x4, vezes 1 elevado a 6 dá 1. 210 vezes x4 vezes 1 vai dar 210x elevado a 4. Ou seja, o nosso sétimo termo corresponde à alternativa letra A. Vocês entenderam lá? Sempre que for termo geral, Gabriel, o primeirozinho lá já é a subtração do de cima com o de baixo. Sempre, sempre, sempre. Sempre a subtração daquele 10 com aquele 6. Entendeu? Já se a gente encontrou lá 210, não poderia ser nem a letra B, nem a C e nem a E. Não é isso? Já dava também para fazer eliminação de alternativas. Encontrei o sétimo termo. Vamos ver se vocês pegaram a manha aí agora. Professor, aqui, mesma coisa. O que tem de mudança é a expressão em si. Essa aqui, ele te deu essa potência. Está aqui, professor. E quer que você determine o terceiro termo desse desenvolvimento. O terceiro. Terceiro agora. Ele quer que você ache o terceiro termo, professor. Como é que eu vou achar o terceiro termo desse desenvolvimento? Porque eu poderia até começar a fazer o desenvolvimento. Mas como o meu expoente é 8 ali, e, professor, ia dar muito trabalho. A fórmula, gente, como é que é a fórmula? Para qualquer x mais y elevado a n, o termo geral, professor, t k mais 1 é igual, professor, a n k vezes x elevado a n menos k vezes y elevado a k. Essa é a fórmula. Então, o que é que eu ia fazer? Eu ia pegar a minha expressão ali, professor, essa expressão aqui, e eu quero o terceiro termo, né? Então, ia ficar o terceiro termo dela, ia ser igual a T2 mais 1. Por que eu tenho que dar essa quebradinha aqui do 2 mais 1, que é igual a 3? Para você descobrir quem é o valor do seu K, professor. Porque o N eu já sei quem é. O N é o cara que está aqui, ó. Ou seja, o meu N, ele vale 8. Então, vai ficar 8, 2. É para mim achar isso aqui, gente. 8, 2 vezes. Quem é o primeiro termo da tua expressão? Professor, o primeiro termo aqui, ó, é o 2x3. O primeiro termo é esse cara aqui, ó, 2x3.
Então, eu vou pegar o 2x elevado a 3, que é o primeiro termo, e vou colocar, ó, aqui tem que subtrair o end do k, que é o 8 e o 2. 8 menos 2 vai dar 6. Vezes o segundo termo, professor. Você entendeu aqui, professor? Aqui é o primeiro termo, ó. Aqui é o primeiro termo. Na fórmula, o primeiro termo. Tá lá. E o segundo termo, professor? Segundo termo é só esse x aqui, professor. Então, vai ficar vezes o x elevado ao k, que é 2. Tá montado, professor. Mesmo processo, só que os valores aí, pode ser que você confunda um pouquinho. Eu estou aplicando a fórmula do termo geral. Então, vou ter que calcular aquele 8,2, não é isso? O terceiro termo dessa expressão ficou 8,2 vezes o 2x3 elevado a 6 vezes o x elevado a 2. Calcula aqui o 8,2, professor, que é 8 fatorial sobre 2 fatorial vezes 6 fatorial. Resolvendo a conta, vai ser 8 vezes 7 vezes 6 fatorial sobre 2 fatorial, que é 2, vezes 6 fatorial. Corta, corta. 8 por 2 dá 4. 4 vezes 7 vai dar 28. Então, nós vamos ter 28 vezes. Resolvendo a potência ali, nós temos 2 elevado a 6. 2 elevado a 6. 2 elevado a 6 vai dar exatamente 64, professor, porque é 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. 8 vezes 8 vai dar 64, vezes x elevado a 3 elevado a 6, multiplica, né? 3 vezes 6, vezes x elevado a 2. Aqui tem muita potência, gente. Vai ficar 28 vezes 64, era de marcar ela? Não. 28 vezes 64, deixa eu ver quanto que dá aqui. 28 vezes 64. 64, 1792. 1792. E esse x que estão multiplicando, professor, é produto de potência de mesma base. Conserva a base, soma os expoentes, professor. Conserva a base e soma os expoentes. Nesse caso, professor, vai ficar x elevado a 20. Tá aí, professor. Aqui é o nosso terceiro termo desse desenvolvimento binomial. Agora, não queira fazer o desenvolvimento mesmo, não, porque aí daria muito, mas muito trabalho mesmo, tá bom? Tenta recordar das propriedades que nós apresentamos para vocês, justamente para estar calculando esses coeficientes binomiais. Por que que a gente já precisa saber isso aí? Eu gosto de dar primeiro o binômio para depois falar do triângulo de Pascal, porque a gente já treinou alguns desses desenvolvimentos, fica mais fácil da gente reconhecer algumas das propriedades. O que que é esse triângulo de Pascal? Eu acho que alguns de vocês já ouviram falar nesse cara, triângulo de Pascal. É uma disposição de números que tem uma variação própria. Quer ver? Vamos lá, vou mostrar para você. Podemos dispor os números binomiais em formações triangulares, como abaixo. Olha só, gente. E, professor, aquele monte de combinação é justamente a arvorezinha de Natal, não é, Gabriel? Que o pessoal tá mexendo matemática, botando a matemática na arvorezinha de Natal. Olha lá as combinações: 0, 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0. Tá vendo lá? 1, 2, 2, 3, 3. E, professor, tem um monte de combinação. E ela continuou. Fica parecidinho mesmo com a árvore de Natal, né, Gabriel? Eu até brinquei, eu acho que ano passado com os meninos, eu fiz até assim, professor. Ó. Tá chegando perto do Natal. Como esse assunto aqui é dado perto do Natal, ó, professor. Parece aquele pinheirozinho, professor. Tá aí, ó. Parece aquela arvorezinha
De Natal, professor. Só que não precisa ficar desenhada só desse jeitinho aí, não, ó. Não precisa ficar desenhada só desse jeitinho que vocês estão visualizando. Eu posso desenhar de outra forma. Já já vocês vão entender o que é que eu quero de vocês aqui, ó. Eu também posso desenhar ela nessa posição, gente, ó. Eu posso desenhar ela nessa posição aqui, ó, onde você também vai ter aqui, professor, ó, um triângulo. Esse triângulozinho, com esse monte de combinação, é o que nós chamamos de triângulo de Pascal. Essa segunda imagem aí, eu coloquei, tá bom? Tem o triângulo de Pascal com 5 linhas. Ficou 0, 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4, 0, 5, 0. Aí ficou 1, 1, 2, 1. Eu quero que vocês observem como que se dá a formação desse triângulo de Pascal aí, para vocês perceberem algumas propriedades que vão nos ajudar em algumas situações. Prof, vamos lá. Aqui o senhor fez, ó, só para você memorizar. Aqui todos têm 0, ó. Deixa eu trocar aqui a cor, ó, pra você aprender como é que funciona aqui a construção dela. Ó, aqui é tudo 0, ó. Entendeu? E em cima a linha. Em cima a linha, professor. Linha 0, linha 1, linha 2, linha 3, linha 4, linha 5. Ficou 0, 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4, 0, 5, 0, de acordo com a quantidade de linhas que ele pedir. Aí agora você vai para a linha 1, professor. Aí vai ser tudo 1 embaixo, ó. 1, 1, 1, 1, 1. Aí depois vai ser tudo 2, ó. 2, 2, 2, 2. Aí depois 3, 3, 3, 4, 4, 5. Em cima, professor, a linha em questão que você começou. Ficou 1, 2, em cima sempre a linha. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. 3, 4, 5, 4, 5 e somente a quinta linha. Tá, aqui basicamente é só para que vocês reconheçam visualmente. Eu ainda não comecei, tá bom, a discutir o triângulo de Pascal. Eu quero só que você entenda que a disposição desses números na forma de triângulos, professor, dessas combinações, é o que nós chamamos de triângulo de Pascal. Ou seja, pelo menos na hora que tu vê isso aqui agora, tu vai dizer, ah, isso aí, professor, é um triângulo de Pascal. E se eu pedisse para você resolver cada um daqueles parênteses lá, cada uma daquelas combinações, você saberia fazer? Expliquei hoje também, na primeira aula, hoje também. O Blaise Pascal, que é o cara que criou isso aqui, que conseguiu observar, tá, algo, professor, nessa formação, foi um físico e filósofo, filósofo e teólogo francês, quase que não sai, gente, que estudou os problemas matemáticos relacionados aos jogos de dados. E um dos resultados dessa pesquisa foi a tabela numérica denominada triângulo de Pascal. O que o Pascal pôde observar, que eu já até me utilizei das observações do Pascal. Não sei se vocês perceberam, eu comentei quando a diferença lá, quando a gente estava calculando, a gente tinha 3 definições dos coeficientes binomiais. Qual que eram as definições? As 3. Quando o denominador é 0, quando o denominador é 1 e quando o denominador é igual ao numerador. Então, quando o denominador era 0, o resultado dava 1. Quando o denominador era 1, o resultado dava o numerador. E quando o numerador e denominadores eram iguais, o resultado também dava 1. Só que eu não sei se vocês perceberam, teve 2 situações que eu coloquei para vocês o seguinte. Se a diferença entre o de cima e o de baixo for 1, o resultado é o de cima, é o numerador. Quem conseguiu ver isso aí foi o Pascal, gente. O Pascal também conseguiu correlacionar, professor, 2 combinações. Ele conseguiu perceber que se a soma dos denominadores é igual ao numerador, é porque essas 2 combinações, elas são idênticas. Esses números binomiais são idênticos. Então, veja bem, observando o triângulo de Pascal, podemos tirar as seguintes propriedades. A gente já pode chegar a observar alguns resultados sem a necessidade do cálculo, que é isso que eu quero que vocês entendam do Pascal.
Tipo, ele já está dizendo para mim que eu me utilizei dessa daqui, ó. Eu posso dizer que esses dois coeficientes binomiais, que é a primeira propriedade, deixa eu ver se está no amarelinho, pronto. Se esse mais esse der igual ao de cima, professor, ó, 1 mais 2 dá quanto? Dá 3, professor. Então, o que a gente está colocando é se a soma desses caras de baixo aqui, professor, der esse cara de cima, der 3, é porque os dois, eles são iguais, professor. Os dois são iguais. O resultado dos dois são iguais. A mesma coisa aqui, ó. Eu posso dizer, professor, que eles são iguais. 1 mais 3 dá quanto? Dá 4. 2 mais 3 dá quanto? Dá 5. Entendeu? Se a soma dos denominadores der igual ao numerador, lembrando que quando a gente está comparando, binomiais que têm o mesmo numerador, tá bom? Então eu botei ali iguais, mas iguais não os números, tá bom? Iguais os resultados. Se a soma dos dois denominadores der o numerador, é porque o resultado de cada um desses coeficientes binomiais vai ser o mesmo. É isso que ele está colocando aqui, ó. De modo geral, como já foi visto lá nos números binomiais, você já tinha visto isso, a gente estava trabalhando com o número binomial, não é? Se você tem o mesmo numerador, o numerador é n, né? Beleza, o numerador é n. Se a soma, professor, desses caras de baixo der o numerador, é porque esses números binomiais, eles se complementam, professor. Eles são combinações complementares, ou seja, você pode obrigatoriamente dizer que eles têm o mesmo resultado. Então, para que isso me serve, professor? Te serve porque se numa expressão tu tinha que calcular esse e tinha que calcular esse, agora você não tem que fazer duas contas, você só tem que fazer uma. Você calcularia, professor, tipo, o 3,1 aqui, ó. Eu já sei que o 3,1, professor, o resultado disso aqui é 3. Eu não preciso fazer o cálculo do outro, eu sei que esse aqui também é 3. Se esse cara aqui, professor, é 4, professor, eu sei que esse cara aqui também vai ser 4, sem fazer conta. Professor, o 5,2, você calcularia o 5,2. Mas quando tu calculasse o 5,2, tu não ia precisar calcular o 5,3. O 5,3 ia dar o mesmo resultado. De boa? Professor, isso aí é uma propriedade? É a primeira propriedade. É isso que a gente está tentando mostrar para vocês. Aqui eu já tinha visto, professor, que se aqui for 1, o resultado é o de cima, que é 3. Eu ia precisar calcular esse? Não, professor. Aqui também é 3. Professor, aqui embaixo é 1. Então, o resultado disso aqui é 4. É o de cima. Precisava eu calcular esse? Não, professor, porque 1 mais 3 dá o de cima. Então, aqui também vai ser 4. Agora aqui, professor, eu calcularia só esse 5,2 aqui, ó. Deixa eu ver se eu coloquei mais alguma coisa. Não. Eu calcularia esse 5,2, que ia ser 5 fatorial, sobre 2 fatorial, vezes 5 menos 2, que é 3 fatorial. Professor, vai ser 5 fatorial. 5 não, desenvolver, né? Vai ser 5 vezes 4 vezes 3 fatorial sobre 2 vezes 3 fatorial. Corta, corta. 5 vezes 4 dá 20 sobre 2, professor. Isso aqui dá 10. Pelo que eu acabei de entender, 2 mais 3 dá 5. Então, esses dois são iguais. Então, eu não vou precisar fazer a conta do 5,3. Eu já sei que o 5,3 também vai ser 10. Era isso que eu queria que vocês percebessem nessa introdução, que a gente já está dando a ideia do triângulo de Pascal para vocês aqui. Prof, tem mais propriedades? Tem, gente. Foi observada mais coisas ainda. O Pascal, ele observou o seguinte também, professor, que sempre que você tem, professor, aqui
a combinação, professor, desse aqui e esse aqui, professor, os dois são iguais. Não são, professor? Os dois não são iguais? Esse aqui eu sei que o 3,1 é igual ao 3,2, professor, por conta daquela propriedade que nós acabamos de visualizar. E, professor, se eles são iguais, ia ser 3 mais 3, ia ser o resultado daquele 4,2. É isso que ele está fazendo aqui. No desenvolvimento daquela combinação, ele pôde perceber, professor, deixa eu ver onde é que eu localizo aqui. Dá o 3, que é o primeiro resultado, não é isso? Cara, aqui é 3. Esse aqui também dá 3, professor. E a soma dos dois aqui vai dar, ó, vai dar o 6, vai dar o 4,2. Ou seja, a soma dos dois imediatamente acima vai dar o de baixo, professor. Vai ser o 4,2. Obrigatoriamente. Vou já mostrar a propriedade para vocês. Essa aqui, professor, ele está dizendo para mim, deixa eu até colocar logo essa propriedade. Cadê ela? Está aqui, professor. Ele está dizendo para mim que, de modo geral, você pode dizer que uma soma, professor, de dois coeficientes binomiais consecutivos na mesma linha, ali eu tenho o 3,2 e o 3,3, estão na ordem, né, professor? Ó, consecutivos, 3,2, 3,3, 4,2, 4,3, consecutivos, tá bom? Ele pode dizer que essa soma é igual a um terceiro coeficiente binomial. Como é que você vai encontrar esse terceiro coeficiente binomial? Gente, aqui ele coloca para mim n-1 sobre p-1, n-1 sobre p é igual a n sobre p. Na situação, você pode até considerar o processo inverso. Você pode dizer que a soma de dois consecutivos é a soma, professor, é a soma desse cara aqui com uma unidade. Eu prefiro aprender assim, 3 mais 1, professor. É só acrescentar uma unidade. E o de baixo repete, professor. Ó, aqui não é 4? Professor, se aqui é 4, esse aqui vai ser 4 mais 1. Só para você. O de baixo repete. Aqui não é 3, professor? Eu prefiro orientar desse jeito, para você não ficar preso a essa relação, que é a relação do Stiefel. É a relação do Stiefel. Às vezes o cara diz assim, aplica a relação do Stiefel. É justamente para você entender que uma soma de dois números binomiais consecutivos dá um terceiro. Ou seja, o 3 ali seria o n do resultado menos 1 sobre p menos 1, o n menos 1 sobre o p, que seria igual ao n sobre p. Prof, aqui seria o 3 mais 1. Tá, professor, como é que se daria a relação de Stiefel em algumas situações, problemas, professor? Tá aqui, ó. São as mesmas que a gente conseguiu verificar agora há pouco com vocês. Deixa eu ver aqui, professor. Aqui. Aqui, professor. Aliás, deixa eu ver como é que eu estou de tempo. Não, vou já deixar para a soma na outra aula mesmo. Professor, vamos lá. Nessa situação, aplicando literalmente a relação de Stiefel, ele está dizendo que isso aqui é o n e isso aqui é o p, professor. Tudo bem? É igual, professor. Aqui, professor, o senhor tem n menos 1 e o senhor tem o mesmo p. Aqui o senhor tem de novo o n menos 1 e embaixo o senhor tem o p menos 1. Para escrever, deixa eu escrever daqui para cá mesmo. Apertadinho aqui. N menos 1, P menos 1, N menos 1, P é igual a NP. É só você observar, considerando que o 4 seja o N e o 2 seja o seu P. Então, em cima lá ia ficar N menos 1, seria 4 menos 1, que daria o 3. Embaixo ia ser, professor, o P menos 1 e o P, professor. P menos 1, P é 2, 2 menos 1 dá 1. E o 2 no segundo termo só era repetir. Conseguiu perceber direitinho? Todos os demais, professor, seguem o mesmo raciocínio. O que eu estou querendo de vocês?
Só que vocês entendam assim, que vocês analisem. Professor, esses termos são consecutivos. 2, 3, são consecutivos? São, professor. Então, tu pode afirmar que essa soma, professor, vai dar esse cara mais 1, que é 4, e o de baixo, professor, é só você repetir o 3 lá, que é o maiorzinho, professor. É isso que eu quero que vocês entendam. Aqui, professor, são consecutivos, 2 e 3, não é? Professor, então o senhor pode dizer, é só pegar esse cara, 4 mais 1 dá 5, repete o segundo lá, ó, o maior dos consecutivos. É isso que eu quero que vocês consigam observar. Por quê? Porque numa mesma expressão, tu poderia ter o 4,2 e o 4,3, e tu já tinha o 4,2 e o 4,3 calculado. Então, a soma deles já seria igual ao 5,3, justamente para não haver a necessidade da conta. Meus amores, a gente ainda está no meio do conteúdo, tá bom? Então, aquele conselho, dá uma olhada lá na plataforma do Canal Educação em tudo que já foi falado desse conteúdo nas aulas anteriores, tá bom? Pode ser que lhe ajude aí em algo que você esteja sentindo dificuldade. Eu acredito que sim, mas na próxima aula a gente dá continuidade. Com a sua participação, a gente vai esclarecendo as dúvidas. A gente vai ficando por aqui, desejando a todos aquele bom dia. Fica com Deus. Estou te aguardando na próxima aula. Forte abraço. Até lá. Tchau, tchau, galerinha.